não tem como eu ser uma pessoa que se criou no Brasil e não ser machista, racista, classicista, enfim, pensando aqui, né, que não temos escapatória, gente. A gente precisa entender a cultura. Ou então não venham me falar de abordagens biopsicossocial. A sua é só bio mesmo. Ou só psico mesmo. Biopsicossocial não é não. Hoje a gente vai falar de uma abordagem culturalmente sensível, pensando aqui o contexto da terapia cognitiva sexual, mas que é alguma coisa que a gente pode ampliar aí para pensar todo o cuidado em saúde. Deixa eu chamar a Stephanie. Deixa eu botar a gente assim, ó, que eu acho que a gente se vê melhor. Aline, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho muito importante, né, a gente poder trazer um tema que é tão pouco falado, mas que é muito importante, principalmente quando a gente está falando em sexualidade. Então, é uma oportunidade muito boa poder espalhar esse conhecimento. E eu percebi que depois da pandemia, que a gente começou a trabalhar muito online, a gente viu a possibilidade de atender muitas pessoas de outros estados ou de outros países, né? O quanto é importante também a gente poder culturalmente enxergar o nosso paciente, o quanto a gente pode culturalmente adaptar uma intervenção sensível para ele, dentro da realidade dele, dentro da cultura dele. Isso vai fazer toda a diferença no nosso trabalho. Eu venho falando muito disso aqui, mas as pessoas ainda pensam em protocolos, né? E é claro que a gente sabe que a ciência se constrói dessa forma, testa, né, as intervenções através de protocolos e tudo isso. E aí, às vezes, a gente pensa nas taxas de eficácia, por exemplo, de alguma intervenção, né? Então, assim, um tratamento não serve para todo mundo. Para quem que não serviu? Né? Será que eram aspectos socioculturais que estavam ali envolvidos, né? Ou que não foram considerados naquele protocolo? E a gente sabe aqui, né, que esse indivíduo universal é quem? Né? Quem é esse indivíduo padrão para quem os protocolos, a ciência, a psicologia é feita? Então, eu ia falar que, principalmente na sexualidade, o foco ele é sempre muito mais biológico ou psicológico, e a gente não está acostumado nem treinados a olhar esse lado sociocultural da queixa sexual. Então, quando a gente está falando de crenças, quando a gente está falando de pensamentos automáticos, o desenvolvimento da pessoa, a gente não pode não falar em cultura, porque é ela que vai moldar grande parte das crenças que o paciente tem sobre sexualidade. Então, por exemplo, a situação do país, o gênero, a religião, a cor, a raça, a etnia, a classe social, a orientação sexual, tudo isso vai influenciar muito mais do que a gente imagina, né? A definição de cultura é um conjunto de valores que são distintos, são crenças, são conhecimentos, são hábitos, arte, música, comida, vestuário, linguagem, tradições, estilo de vida geral, compartilhado por membros de um grande grupo de pessoas ou um grupo social. E quando a gente está falando de uma TCS culturalmente sensível, é aquela que vai modificar a avaliação, a conceitualização e a intervenção para que essa intervenção, essa conceitualização seja compatível com esses valores da pessoa, com as crenças dela, com as preferências dela, com os costumes dela, como eu falei, sem fugir dos princípios da TCC e da TCS. Eu acho que, hoje em dia, o primeiro passo e o mais importante é, primeiro, entender que a gente, né, o próprio terapeuta, ele tem uma bagagem cultural e ele tem que prestar muita atenção nos vieses e nos preconceitos culturais que ele mesmo tem. Porque esses mesmos vieses culturais e preconceitos que ele tem vai influenciar na compreensão do problema do paciente, na abordagem que ele vai ter e nos resultados do tratamento. Ou seja, um terapeuta que não é inocente em relação à sua própria cultura, né? Se a gente tem pessoas de culturas diferentes, de religião diferente, eu vou lá ler um pouco sobre essa religião, eu vou lá entender o que essa religião diz sobre sexualidade, o que essa religião diz sobre disfunção sexual, o que essa pessoa dentro dessa religião acredita ser. Então, primeiro buscar informação, ler. De certa forma, faz sentido eu me informar, mas, por outro lado, como que eu vou ser treinada para saber da vivência cultural
daquele paciente individual que aparece, não enquanto grupo. Eu conhecer o grupo me faz conhecer o indivíduo dentro da sua vivência cultural? O terapeuta vai fazer uma anamnese cultural. Ele vai entender através desse paciente como que para ele a cultura dele influencia a sexualidade dele, a queixa dele. Então falar sobre a família dele, como a família vê a sexualidade, perguntar para ele diretamente o que a religião dele fala sobre a sexualidade, se ele concorda ou não concorda e como ele se sente. Então fazer essa própria anamnese cultural com o paciente. Pelo que eu estou entendendo, não é essa postura, né, do terapeuta que tudo sabe. É uma postura de... Na verdade, tem até um termo científico para esse, é humildade cultural. É entender que eu não vou saber tudo da cultura daquela pessoa, entender que a minha cultura pode ser diferente, me esforçar para entender e mostrar para o paciente que eu quero entender e que eu tentei entender, mas que também o que ele vai trazer para mim com as minhas perguntas mais específicas vai ser muito importante. Se eu, pensando a cultura enquanto alguma coisa que prescreve para a gente o tempo inteiro o que é certo, o que é errado, e a gente sabe que na ciência não é esse o nosso lugar, não sou eu que vou dizer para o paciente se o comportamento é certo ou é errado, a gente tem outras formas de olhar para a situação, mas a cultura está o tempo inteiro me dizendo o que é certo, o que é errado. E aí eu acho que talvez essa seja uma dica pro profissional de saúde, né? Quando vem o pensamento de que isso é errado. Acho que esse, para mim, pelo menos, é onde eu me treinei a olhar. Quando eu penso, isso é errado, ou quando eu tenho um sentimento negativo em relação àquela pessoa, eu penso assim, tem alguma coisa que eu estou achando errada sobre o que ela me conta, sobre o que ela está fazendo, o que é? E te ouvindo, né? Eu acho que é exatamente isso. O terapeuta ou o profissional de saúde vai saindo cada vez mais do lugar de suposto saber. Então, quando eu não estou sendo culturalmente sensível, estou sendo necessariamente culturalmente insensível. Leia-se violento culturalmente, provavelmente. Sim. A gente não chega sabendo tudo, como você também falou no início. Tá, mas eu vou chegar, vou ler tudo, vou me informar tudo e é aquilo que eu vou usar. Não é bem assim. Eu vou sair desse lugar de que eu sei tudo e eu sei o que eu vou passar e posso mostrar que, assim como é um movimento que está em construção, com os nossos pacientes na intervenção também, na sessão, é uma coisa que está em construção também. E acho que esse é um lugar de desconstrução aí, né? Que dá muito a impressão de que a gente está largando a corda, quando na verdade é o exato oposto, né? A gente está aqui num lugar de facilitação desse processo. E acho que isso que você está falando é muito importante, porque quando a gente fala culturas diferentes, a gente pensa muito em nacionalidade, né? Às vezes em religião. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em gênero como um marcador cultural super importante, a maior parte dos casais heterossexuais que a gente atende tem culturas diferentes, né? Culturas masculinas e femininas, digamos assim, né? Detesto esses termos. Mas, enfim, que de alguma forma vão fazer com que eles precisem entender o marcador. E acho que eu fico pensando, né? O profissional de saúde, coitado do profissional de saúde, fica assim, ai meu Deus, agora eu não posso falar palavras. Hoje tem alguns cuidados, né, com as palavras. Não posso falar, agora é tudo mulher, agora essa pessoa é todas, né? Às vezes, assim, estou aqui refletindo, né, as coisas que eu ouço daqui. As pessoas, ai meu Deus, agora a pessoa não posso mais dizer que é homem, que é mulher, que é qualquer... Enfim, as pessoas têm, e estou aqui de uma forma empática, falando da dificuldade do profissional de saúde, que é disso que estamos falando. Estamos falando de profissional de saúde para profissional de saúde, né? Então, assim, é muito difícil. Isso que a gente está dizendo aqui parece simples, parece óbvio que eu preciso entender que aquela pessoa é mulher, logo ela é marcada pelo gênero. Mas como a gente vem numa lógica cultural que é naturalizante, que é universalizante, que parece que tudo é simples e que, na verdade, quando a gente fala de cultura, é a gente que está complicando. A gente que está vindo de mimimi, a gente que está vindo de trazer complicações que antes não existiam. Né? Estou aqui falando a voz do povo, dos grupos de WhatsApp de profissionais de saúde. E, na verdade, o que acontece é que a gente, quando desconsidera a cultura, quando a gente desconsidera, né, tudo isso, a gente desconsidera o indivíduo que está na nossa frente e aí a gente faz uma intervenção que é ineficaz para ele. Com certeza. Então, Com assim, certeza.
Estou aqui tentando trazer os nossos colegas que estão assim, ai, que droga, eu agora vou ter que cuidar das palavras que eu falo, vou ter que olhar para essas coisas culturais, esse negócio de mimimi, essas coisas todas. Porque sabe aquelas intervenções que não emplacavam? Sabe aquele paciente que não aderia? Sabe aquela história que você não sabe por que o seu paciente não melhorava? Porque a ciência mostra que muitas vezes tem a ver com isso. Eu posso trabalhar com alguém que pensa contra o contrário de mim. Não é um problema. Isso que eu quero dizer. E esse é um ponto fundamental, né, que você está colocando, porque assim, não adianta muito a gente achar que tudo bem, né, eu ficar nessa lógica colonizadora do pensamento do outro. Não vai emplacar. A pessoa vai embora, né? Vai. Ou não vai dar certo a intervenção, ou enfim, Sim. ou a gente mesmo vai precisar encaminhar. Outro dia desse lá no time TCS estava, eu quero um homem gay. Aí daqui a pouco eu quero um homem gay que seja ruivo, que isso. Ou seja, como se só aquele indivíduo específico pudesse empatizar comigo. E quando a gente pensa em uma abordagem culturalmente sensível, a gente entende que isso é técnico, né? O nosso treinamento é que precisa mudar para que a gente consiga vincular com o paciente que se coloca à nossa frente. E ele talvez esteja procurando essa pessoa tão específica porque provavelmente ele passou por outras pessoas, talvez não terapeutas, mas que não conseguiram, de certa forma, entender. E aí ele pensa, bom, se eu sou gay e eu falar com uma pessoa gay, ela vai me entender. O que é esse me entender? Ela vai ter uma noção, uma ideia da cultura LGBT que eu vivo. E isso faz com que ele se sinta confortável e vai continuar na sessão. Eu posso ter isso. Se eu me preparar e me treinar, eu posso receber pessoas de culturas diferentes e mesmo assim fazer com que elas se sintam bem confortáveis na sessão. Muito obrigada Muito por bom ter estar aqui. vindo. Eu que agradeço. Agradeço a todos que estão acompanhando e a você, Aline, pela oportunidade de falar sobre isso.